Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa. Quase todo mundo já passou pela seguinte situação: entregar uma nota para o trocador de ônibus e ouvir dele que não há troco. As empresas de transporte de BH estipulam o valor máximo de R$20, o que para o Procon é uma prática abusiva. Por isso, fique atento ao que realmente está na lei. Os passageiros reclamam. Dá o dinheiro, o trocador não xinga a gente, não dá o troco pra gente. Você tem que estar correndo atrás do trocador para dar o troco, sabe? Reclama, quando passa uma nota de R$50 para ele acha ruim porque não tem troco. Os trocadores também. Passa um aperto, não pode descer para trocar dinheiro. Eu fico implorando o pessoal para não me dar nota grande. Geralmente chega de 50, mas na segunda viagem aí geralmente já tem troco. Nas primeiras assim não tem não, aí desce do lado da frente, não tem troco. Mas afinal, qual o valor máximo para o troco? O adesivo está aí em quase todos os coletivos, R$20. O problema é que essa informação está errada. Segundo uma lei municipal de 1995, o valor limite para o troco não deve ser maior do que 10 vezes o preço da passagem. Portanto, a conta é simples. Se a tarifa custa R$ 2,85, o máximo é R$ 28,50. Como não existe essa nota, deve ser considerada a cédula seguinte, neste caso, de R$ 50. E a empresa que se negar a embarcar o passageiro pode ser autuada pela BH Trans. E a multa é pesada, vai de R$ 1.400 a R$ 7.000 por infração. Se isso for impedido ao consumidor, ele deve fazer uma ocorrência policial, se for possível, anotar a placa do ônibus, os dados, o nome do motorista, do trocador, testemunhas, para que possivelmente ele vai exercer o seu direito aí, ou da delegacia do consumidor ou no Procon, exigindo o direito aí da prestação de serviço. Vai exigir a partir de agora seu direito? Agora vou, porque é muito complicado. Às vezes a gente não tem trocado. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, o objetivo do valor menor do que o exigido é agilizar as viagens e aumentar a segurança de motoristas e trocadores. O coordenador do Procon acredita que os empresários devem assumir esse risco, mas pede bom senso aos usuários. Que mesmo que a lei o ampare, que ele facilite o troco, que ele procure entrar no ônibus com notas menores, porque ele vai poder garantir com tranquilidade ser usuário do transporte e que tudo ocorra bem. Enterrado nessa tarde no cemitério Bosque da Esperança, o corpo do DJ Paulinho, muito conhecido aqui em Belo Horizonte. O jovem foi assassinado na noite passada com 9 tiros. O crime foi na porta da casa dele, no bairro Santa Mônica, na Pampulha. Nas redes sociais circulou a informação de que Paulinho estava de caso com a mulher de um traficante. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos. A movimentação foi intensa no enterro do DJ Paulinho. Muito abalada, a família não permitiu que a imprensa entrasse no cemitério. A morte de João Paulo de Moura Rocha, o DJ Paulinho, de 27 anos, ainda é cercada de mistérios. Segundo o depoimento da mulher do DJ, ele estava indo para o carro, em frente de casa, quando 2 homens numa moto vermelha o surpreenderam e dispararam várias vezes. 9 tiros acertaram João Paulo, 6 na cabeça. Os criminosos fugiram sem levar nada. Um motoqueiro assim do lado dele perguntou: Paulinho? Aí na hora que ele olhou assim, o cara sacou a arma, já foi tentar meter o tiro. Só que aí o Paulinho tentou abrir o portão da casa dele, e o cara acertou o tiro nele e caiu. Esta gravação revela o desespero de uma testemunha logo após o assassinato. DJ Paulinho era muito conhecido nos bailes funk de Belo Horizonte. A rua onde o crime aconteceu ficou lotada de fãs. Muita gente boa. Achava ele um cara bacana, gente boa. Já curti muitas festinhas dele. A morte do DJ também repercutiu na página do artista nas redes sociais. Algumas mensagens publicadas dizem que Paulinho foi morto por ter se envolvido com a mulher de um traficante, que está preso no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança da casa do DJ podem ter flagrado o crime. As imagens já estão com os policiais. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o motivo e quem matou DJ Paulinho. Além do crime passional, os investigadores apuram se a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Nós temos vários prováveis motivos. Tem um motivo do traficante, tem um motivo de dívida de droga, pode ser até mesmo um latrocínio. Então, nós temos hoje 5 a 6 linhas a serem perseguidas.
Também foi enterrado hoje o corpo do jovem de 18 anos, encontrado morto numa cachoeira, perto de uma boate de Juiz de Fora. Ele teria se envolvido numa briga na casa noturna. Depois, expulso e perseguido por seguranças antes de desaparecer. Não dá para acreditar num negócio desse. E com uma multidão de amigos e familiares se despediu do jovem que morreu de forma suspeita. Segundo a família, ele foi com amigos a essa casa noturna na região oeste da cidade e foi colocado para fora por seguranças depois de uma briga. Os parentes fizeram um protesto cobrando agilidade nas buscas. O corpo foi encontrado e reconhecido por um parente numa cachoeira que fica abaixo de uma trilha íngreme, perto da casa noturna. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Por enquanto, pelo laudo inicial da perícia, não há indícios de violência na morte. As provas estão sendo produzidas, está certo? Marcadas oitivas das pessoas, tudo mais no decorrer da semana. Vamos esperar o laudo de levantamento de local, fazer as oitivas dos funcionários da boate, bem como dos familiares e amigos e parentes que estivessem com eles lá na hora da boate. A polícia investiga a tentativa de homicídio contra um sargento da PM em Dom Cavate, no Vale do Aço. Ele está internado em Ipatinga. Na verdade, o sargento Edivalter, que trabalha em Caratinga, estava na cidade de Dom Cavate, de folga, não estava trabalhando, estava num bar e de madrugada passou um motoqueiro, tinha duas pessoas, um pilotando a moto e outro na garupa, e efetuou 6 disparos em direção ao sargento Edivalter, dos quais 3 acertaram a cabeça do sargento Edivalter, que foi socorrido por populares até o hospital Márcio Cunha. Ele foi baleado lá de fora do bar, conseguiu mesmo assim ainda entrar no veículo e daí que ele foi socorrido, não conseguiu sair mais. Um taxista de 60 anos com 40 de praça foi assaltado em Campos Gerais, no sul de Minas. Ele teve ferimentos, o carro ficou muito danificado. As marcas da maldade dos assaltantes ficaram no corpo do taxista. Seu Pedro levou 13 pontos na cabeça e 8 no queixo. Após receber a ligação, Pedro veio até esta rua, no bairro de Adema, para atender uma corrida até a cidade de Campo do Meio. 2 mulheres e um homem entraram no veículo e imediatamente já anunciaram o assalto. Pedro entrou em luta corporal e percorreu essa distância de 400 metros, perdendo o controle do veículo e batendo nesse poste. Saí, perguntei para eles que tinha ônibus naquele horário. Eles falaram, aí não falou mais nada, já me deu uma gravata e meteu o revólver aqui na coisa, sabe? E gritando para mim, para o carro, desgraçado, para o carro, eu não paro, falei, você não leva. E nesse intervalo parece que tinha gente mais dando cobertura para eles, que ferveu de pedra em cima de mim. Aí eu desci do carro, eu já estava lá fora, rolando lá, que eu levantava e caía, pedindo socorro para o bairro próximo. Os bandidos apedrejaram o veículo e fugiram levando 2 folhas de cheque. A polícia ainda não tem os suspeitos. Ele relatou que eles estavam sem capuz, né? Deu para identificar. Ele vai trabalhar com imagens, né? Com álbum de fotografia para tentar identificar esses autores. Eu só pedindo por Deus apoiar a gente, porque socorro não tem de ninguém, segurança nenhuma. Eu não posso parar porque eu vivo disso. Só que de uns dias para cá não está tendo jeito mais, uns 2, 3 anos para cá não tem jeito mais. A Polícia Civil apresentou 2 suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Um deles é apontado como líder do grupo e levava a vida numa boa com muitas festas e viagens. A dupla foi presa em Contagem. Cada um deles estava em casa no momento em que foram detidos. Segundo a Polícia Civil, os 2 são chefes de uma quadrilha de roubo de cargas que atuava nas BRs 040, 381 e 135. Diego do Carmo Cesário, de 23 anos, comandava os roubos a cargas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Com o dinheiro que conseguia, ostentava uma vida luxuosa. Além de joias, os investigadores apreenderam este carro no valor de R$80 mil. Já Jonathan Felipe Correia Fife, de 22 anos, comandava os assaltos a cargas de cigarro. Os 2 já foram presos por roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, os criminosos escolhiam suas vítimas em postos de combustíveis. Depois de sondar quais seriam as cargas e as rotas, eles abordavam os caminhoneiros nas BRs e os levavam até estradas de terra isoladas. O motorista era feito refém até ser feito o transbordo das cargas.
As investigações mostraram que os 2 bandidos são os responsáveis por um roubo à carga de cigarros em Curvelo e um assalto a um caminhão que transportava R$500 mil em celulares em Vespasiano. Mais pessoas podem estar ligadas a outras ramificações da mesma quadrilha. Estão atrás das grades 4 homens suspeitos de integrar uma quadrilha de arrombadores de casas e lojas em Itaúna, no centro-oeste do estado. O grupo também teria invadido e roubado um escritório da Receita Federal. A delegacia ficou tomada por materiais de todo tipo. Maçarico, cilindro, essa furadeira que consegue abrir ferro e aço de maior espessura, além de touca ninja, TVs, itens de higiene pessoal e muita moeda. Os materiais estavam neste sítio no povoado Vale dos Ipês, em Itaúna. O dono do sítio, Felício Salema de Souza, Tiago Fernandes, de 28 anos, e Maurício Lima, de 52, e o caseiro do sítio, Gladeci de Souza, de 24 anos, foram presos. Segundo a polícia, Felício é chefe de uma quadrilha que arromba casas e comércios. Ele já foi preso várias vezes por estelionato e atua em Belo Horizonte, no centro-oeste de Minas, com documentos falsos em nome de outra pessoa. E confessou que adquiriu esse material de maneira fraudulenta, que é estelionato, né? Inclusive, parte desses materiais, que é maçarico, uma furadeira de alto impacto, passaria esses materiais para uma quadrilha que é especializada em arrombamento de caixa eletrônico. A polícia militar foi ao local depois de receber uma ligação informando que o caseiro havia sido baleado na perna. Entre os materiais apreendidos, alguns chamam a atenção. Vejam só, foram localizados conjuntos de roupas usados por agentes de saúde da Prefeitura de Itaúna no combate à dengue. Tem calça, blusas com emblema da Prefeitura, bolsas e até botas. A polícia acredita que os suspeitos se passavam por agentes para entrar em casas e comércios e monitorar todo o local. Também foram localizados computadores furtados da Receita Federal há 2 meses. A polícia contou que integrantes da quadrilha entraram por uma casa ao lado da Receita depois de fazer a cópia da chave que pegaram na imobiliária e quebrar a parede durante a noite. Os 6 gabinetes foram encontrados na casa deste técnico em informática, que também foi detido. Ele não quis gravar entrevista, mas disse que comprou os computadores de Felício e não suspeitou que fossem furtados. 3 adolescentes assaltaram uma mercearia em Botelhos, no sul de Minas. Veja como foi. Seu Enio estava tomando conta da mercearia da neta. O aposentado estava sozinho. De acordo com as vítimas, os 3 bandidos chegaram de bicicleta aqui na frente da mercearia. Um deles entrou e foi conversar com o seu Enio. Ele pediu para mim que vendesse R$1 de bala para ele. Eu vendi R$1 de bala e ele pôs R$2 em cima do balcão. Aí pediu para mim vir entregar uma penca de banana, que ele queria uma penca de banana. Aí eu peguei a penca de banana e me colocou um trem frio na cabeça, que não sei se é revólver, se é o dedo, ou se é um pedaço de ferro, não sei. E não anunciou o assalto. É um assalto e fica quieto, não te estoura a cabeça. Um deles veio até o caixa e pegou cerca de R$400. Após isso, o que eles fizeram? Entraram na bicicleta e sumiram. Tivemos informações ontem de pessoas da sociedade que não querem se identificar, que já estão chegando a pessoas menores, infratores, conhecidos no meio policial em Botelhos e região, e já estamos passando essas informações para a Polícia Civil. Desmonta completamente, porque eu estou com 75 anos. Levanto cedo para trabalhar, vem um sem vergonha, mal criado, que certo não teve nem pai nem mãe, para fazer isso aí. 7 Lagoas refém do medo. Moradores reclamam que a violência só cresce. Segundo eles, o sistema Olho Vivo da PM não tem sido eficaz. Comerciantes também pedem melhorias. Veja como foi a ação de um bandido para furtar uma lotérica. O criminoso se arrasta pelo canto da sala para não ser flagrado pelo sensor do alarme. Ele se levanta e tenta derrubar um dos vidros do caixa. Segundos depois, o rapaz desiste. Vai até a porta e usa uma ferramenta para quebrar a fechadura. As imagens não mostram, mas lá dentro o bandido ficou quase meia hora. Tempo suficiente para arrombar um cofre e logo em seguida fugir com quase R$15 mil na mochila.
A proprietária está indignada. A loja foi aberta há menos de 2 meses. A minha sensação é de medo, de insegurança, né? Na mesma rua, outra vítima. Marconi foi assaltado 2 vezes em menos de 2 anos. Ele faz o que pode para se proteger dos ladrões. A insegurança é tanta que agora está concorrente no nosso cadeado. Por quê? Porque cadeado já não segura mais. 7 Lagoas tem aproximadamente 30 câmeras do Olho Vivo. Elas deveriam ajudar na prevenção de crimes, mas alguns comerciantes reclamam do sistema de monitoramento. Deixa muito a desejar porque tem uma constância de uma rotatividade de pessoas. Todos os dias quase mudam de pessoas. E quando fez o contrato, era para a guarda municipal atuar. Infelizmente, a guarda hoje cuida do patrimônio e o Olho Vivo ficou esquecido. Segundo comerciantes, principalmente do centro da cidade, o número de assaltos tem aumentado de forma preocupante. Quem trabalha e passa por aqui todos os dias teme agora pela chegada do fim de ano. Com as ruas e lojas mais movimentadas, a sensação de insegurança de algumas pessoas fica ainda maior. É perigoso para a gente na hora que a gente chega no serviço, principalmente na hora que a gente vai embora. Tem que ter mais polícia na rua. Nas portas do supermercado, principalmente, tá? Banco. Nós tentamos contato com a PM de 7 Lagoas, mas não tivemos um retorno. Funcionários de um açougue foram rendidos durante um assalto em Campestre, no sul de Minas. O crime durou apenas 30 segundos. Anderson, que é um dos proprietários do açougue, estava sentado no caixa quando o bandido entrou e anunciou o assalto. Eles chegaram, desceram de uma moto, tiraram uma arma, apontaram na minha frente, me dá o dinheiro, abri o caixa, entreguei o dinheiro que eu tinha no momento. Quero mais, eu não tenho. O irmão dele estava atrás do caixa e quando percebeu a entrada do criminoso armado, correu para dentro de casa. Subi as escadas, fechei a porta lá dentro da casa e já liguei para a polícia. Eu estava conversando com a polícia, estava pegando os primeiros dados. E o assaltante ainda estava aqui, foi muito rápido. Os bandidos passaram por esta rua e olharam para dentro do açougue para ver a movimentação do estabelecimento. Confiantes, eles pararam a moto neste local. O garupa desceu e anunciou o assalto. Em 30 segundos, eles realizaram o crime e levaram aproximadamente R$400 do comércio. Infelizmente, a gente fica assim à mercê deles. Isso daí é uma coisa que a gente vê pela televisão, acho que não acontece, mas infelizmente chegou à nossa cidade. Policiais civis de Ubá, na Zona da Mata, fizeram hoje a reconstituição de um assassinato que aconteceu no mês passado. Um homem foi morto depois de colocar fogo na mulher e num morador de rua. A câmera de segurança registrou o servente de pedreiro de 30 anos agredindo a vítima com um pedaço de madeira. O homem tenta se defender, mas apanha de novo. O agressor deixa o local, volta e coloca fogo em João Vieira de Câmara, de 54 anos. O clarão no vídeo dura quase 10 minutos. O espantoso é que o servente voltou ao local e esperou a chegada da polícia, se apresentando como testemunha. Edson alegou à polícia que era agredido com frequência pela vítima, que tinha histórico de violência e, segundo a Polícia Civil, era procurado por matar e queimar a própria mulher. O servente explicou por que voltou ao local do crime. Por que depois de tudo isso você fingiu que era testemunha? Você não continuou no local? Sei lá. Até eu também me pergunto isso. Até eu me pergunto. Acha porque de tão ordinário que ele é, do jeito que ele não prestava, a gente não aguenta. Olha, você queria ver ele morto? Com certeza, depois das 2 pauladas que ele já tinha me dado, me jogaram gasolina aqui, ui. Aí o único jeito de me defender era esse. O assassinato foi nesta rua aparentemente tranquila no centro de Ubá. Quando bombeiros e policiais militares chegaram, a vítima estava no chão, agonizando. Chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A equipe da Delegacia de Homicídios isolou o local para fazer a reconstituição do crime. Essa reconstituição foi de suma importância, uma vez que as imagens de segurança, elas não mostraram a ação criminosa por completo. Então, na data de hoje, nós tivemos a oportunidade de detalhar toda a ação criminosa, né? Desde o momento do confronto do autor com a vítima até o momento final na qual ele acaba ateando fogo na vítima. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Coringa para combater crimes contra a Previdência Social no norte de Minas.
Políticos, servidores do INSS e advogados estariam envolvidos na fraude de processos de aposentadorias rurais. Os benefícios iam ser concedidos a quem não preenchia os requisitos legais. A movimentação foi grande na delegacia da Polícia Federal. Várias viaturas traziam suspeitos para serem ouvidos. A Operação Coringa foi realizada em 3 cidades do norte de Minas: Montes Claros, Espinosa e Monte Azul. A investigação, feita em parceria com o Ministério Público, durou cerca de 8 meses e desarticulou uma quadrilha especializada em crimes contra a Previdência Social. Segundo a polícia, o esquema era feito com alguns moradores de Monte Azul. Para receber o benefício, a quadrilha contava com a ajuda do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade e de funcionários do INSS do município de Espinosa. Pelo menos 24 pessoas foram beneficiadas no esquema. Nesse levantamento preliminar de 24, certamente haverá essa sindicância por meio do INSS, mas a tendência é que esse número de benefícios seja exponencialmente maior. Entre os suspeitos está o vice-prefeito de Monte Azul, Antônio Idalino Teixeira, além de 2 vereadores da mesma cidade, Geraldo Moreira dos Anjos e a presidente da Câmara, Marineide Freitas da Silva. Secretários municipais, servidores do INSS e advogados também foram conduzidos até a delegacia. A polícia investiga outros envolvidos que receberam indevidamente os benefícios da Previdência. Os suspeitos vão responder por crimes contra a administração pública, estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Se condenados, podem pegar até 20 anos de cadeia. Ainda segundo a Polícia Federal, uma nova etapa da investigação será instaurada, mas para investigar possíveis crimes eleitorais e desvios de recursos públicos que foram constatados durante essa operação que a gente mostrou. Mais de 20 policiais militares cumpriram mandados de busca e apreensão durante uma operação contra o tráfico de drogas em Boa Esperança, no sul do estado. A Polícia Militar começou a cumprir os mandados nas primeiras horas da manhã. 6 pessoas foram presas. Foram apreendidos aí ao todo 59 pinos de substância cocaína, 16 buchas de maconha, 10 pedras de crack, 2 armas de fogo, um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, balança de precisão, R$ 2.900 em dinheiro, em espécie, além aí de materiais provavelmente receptados aí. Aquelas armas são suas? São minhas não, senhor. Não, nada, senhor. Nada é meu. Eles achou lá na casa lá. O que você estava fazendo? Não, que eu fui jogar a bola, eu dormi na casa do meu amigo, eles invadiram hoje cedo. Segundo a Polícia Militar, todos têm passagens por roubo ou envolvimento com tráfico. Os indivíduos estão sendo encaminhados à delegacia de Polícia Civil para aí o delegado de plantão decidir pela ratificação, pela prisão em flagrante deles ou não. Motoristas estão penando para acessar a Avenida dos Andradas na região hospitalar da capital. Os congestionamentos, que já eram velhos conhecidos de quem passa por ali, pioraram com o início das obras do terminal metropolitano. E não é só isso não. Os trabalhos estão parados, sem data para terminar. Encarar o trânsito da área hospitalar de Belo Horizonte logo cedo já é complicado. Terrível. Fica difícil para a gente andar, chegar no horário do serviço. Basta o motorista querer ter acesso à Avenida dos Andradas para o trajeto virar um caos. Olha o tamanho da fila de ônibus, carros e motos. E ela se repete constantemente. Nunca que você chega aqui, você passa. Sempre essa fila. 15 a 10 minutos só para passar esse pedacinho aqui, ó. Tudo por conta desta obra aí, que interditou um dos principais acessos à Avenida dos Andradas. Agora, para chegar até a via, é preciso passar pela Francisco Salles e encarar o afunilamento do trânsito bem debaixo do viaduto. As modificações aqui nesta parte da Avenida Bernardo Monteiro são para a instalação de um terminal metropolitano do MOVE. As obras iniciaram em abril deste ano, porém desde julho estão paradas, atrapalhando a vida de quem precisa passar aqui na região dos hospitais. Pior ainda para os motoristas de micro-ônibus que trazem pacientes do interior. Com as mudanças, estacionar nas redondezas ficou mais difícil. Piorou assim uns 500%. Desativaram a Bernardo Monteiro e não criou outro lugar para estacionar, né?
Segundo a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, a construção orçada em R$ 9 milhões está parada porque o empréstimo viabilizado para realizar a obra atrasou. Com isso, a reforma, que ficaria pronta em janeiro de 2015, ainda não tem nem data para terminar. Ontem, na minha fanpage do Facebook, por coincidência, eu fiz um post exatamente sobre alguns problemas do trânsito de Belo Horizonte. Dê uma olhada lá. Eu também quero saber a sua opinião sobre a mobilidade urbana em Belo Horizonte. Comente no meu Twitter. E nunca é demais dizer obrigada pela participação nas redes sociais e pela audiência aqui no Jornal da Alterosa, segunda edição. Valeu demais. Um gesto de solidariedade que pode melhorar a autoestima de pessoas que lutam contra o câncer. Mulheres e até um homem de uma comunidade escolar de Mateus Leme, na Grande BH, decidiram cortar os cabelos e doar a pacientes. Nossa equipe acompanhou o resultado da campanha Fio de Esperança e registrou momentos de muita emoção. Ilana chegou cedo, quis ser a primeira a cortar o cabelão. Gesto nobre para quem tem apenas 8 anos, mas já sabe bem o significado de solidariedade. Estou muito feliz. O mutirão Fio de Esperança também contagiou a família dos alunos. A sensação de estar se doando pro próximo é muito importante. Com tantas meninas dispostas a ajudar, as cabeleireiras não pararam um minuto sequer desde que chegaram. Elas também dedicaram o dia de serviço à causa. Os cortes são caprichados e todo mundo fica assim, ó, com um sorriso no rosto. E daqui, as mechas vão direto pro Hospital Mário Pena. A ideia de conscientizar os estudantes na luta contra o câncer foi deste professor. Tivemos novamente aqui a participação de mães, de avós, de primas que vieram aqui hoje doar. Então a gente está muito satisfeito. Entre tantas mulheres, um homem, o Vitor, vai doar esse cabelo. Tá frio na barriga? Pelo menos é por uma boa causa. De mecha em mecha, a mesa ficou cheia, mais de 100 doações. E até uma das cabeleireiras entrou na onda do bem. É bom, eu sei que a satisfação de quem receber esse cabelo aqui vai ser muito maior do que a que eu tô tendo agora. Tá tudo certo. Você fica imaginando a pessoa que vai receber seu cabelo? Fico. Sei lá, é alguém que eu não tenho, então é uma parte de mim, então é isso. Só isso. Hinos das igrejas coloniais tocaram hoje ao meio-dia. O motivo é mais do que justo. Há 200 anos, exatamente no dia 18 de novembro de 1814, morria em Ouro Preto o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Artista mineiro importante que ficou conhecido no mundo todo. O tocar dos sinos na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na histórica Sabará, é em homenagem aos 200 anos de morte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Mestre do barroco, ele é autor de obras que viraram patrimônio cultural da humanidade, como os 12 profetas, feitos de pedra-sabão em Congonhas. A exuberância da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, também passou pelas mãos do artista. As esculturas entalhadas em madeira são consideradas as principais obras-primas, daquele que mesmo sem os dedos das mãos e dos pés, por causa da hanseníase, continuou a trabalhar, deixando para todos nós, além da arte, uma lição de vida. Trabalho lindo, lindo. E a edição de hoje termina aqui. Voltamos amanhã às 6h40. Boa noite para você. Tchau.